Vamos para a prática, gente. Vamos para a Bíblia. Estamos aqui em Josué 4, capítulo 4, versículo 19 de Josué. Tanto na Almeida Revista Atualizada quanto na NVI, para a gente comparar aqui mais de uma versão diferente, tá? Diz bem assim: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Pessoal, essa passagem bíblica aqui é aquela que as pessoas estavam no deserto. E depois que Moisés morreu, Josué ficou à frente das pessoas, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, entraram em Jericó, deram aquelas voltas, em torno de Jericó. O Rio Jordão se abriu, atravessaram por ele também, e as muralhas de Jericó caíram. Aqui em Josué 4,19, também na NVI, ele disse bem assim: acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Então aqui disse no lado oriental de Jericó, aqui disse na fronteira leste de Jericó, e a gente já sabe que leste é o mesmo que oriental. E aí isso para a gente já não é mais problema. Pessoal, vamos trazer isso aqui para um mapa, para a gente entender. Esse mapa é um mapa muito interessante, a gente ainda vai estudar sobre ele em cenas dos próximos capítulos, tá? É muito bom. Mas aqui ele está trazendo muita informação para a gente. Então o que é que a gente faz? Vamos localizar. De cara a gente já está vendo aqui embaixo a cidade de Jerusalém. Então a gente já está percebendo que a gente está aqui na região da Judéia, aqui mais ao norte, o setentrional, é a região de Samaria, tá? Então aqui a leste de Jerusalém, isso aqui descendo, a gente já percebe que isso é o Rio Jordão, e o Rio Jordão está desaguando onde? Aqui no Mar Morto, ou Mar de Sal, ou Mar Salgado. Então essa aqui é a parte mais setentrional do Mar Morto, a parte mais ao norte do Mar Morto. Tá, mas ele não está falando de Jerusalém, ele está falando aqui, olha, de Jericó. Jericó é essa cidade aqui, gente. E também está falando de Gilgal, mas a gente tem uma Gilgal desse lado aqui, e tem outra Gilgal desse lado aqui. É comum, na épocas bíblicas, ter mais de uma cidade. Até hoje também tem cidades que têm o mesmo nome em mais de um local. Isso é normal. Então, qual dessas duas cidades com o nome Gilgal é a que a Bíblia está se referindo? Como esse mapa está muito carregado, vamos colocar aqui em destaque os nomes. A gente colocou as duas cidades com o nome Gilgal, Jericó, que são as que estão atuando no que a Bíblia falou. A gente coloca Jerusalém aqui, apesar de não ter participado, apenas como referência, tá? Vamos também tirar esse mapa de trás, está muito carregado. Vamos trazer para um cenário um pouco mais simples. Agora sim, a gente tem Jericó, as duas cidades com o nome de Gilgal e Jerusalém, num ambiente mais simples. E se a gente traçar aqui já, gente, essas coordenadas, os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste de Jericó. De cara, a gente já percebe que tem uma Gilgal que está aqui bem ao leste ou ao oriente de Jericó, tá? Vamos tratar também os pontos colaterais, A gente sabe que esse aqui é nordeste, esse aqui é sudeste, esse é sudoeste e esse aqui é noroeste. De cara a gente já está vendo que uma outra Gilgal está aqui próximo da região noroeste em relação a Jericó. Então, aqui uma Gilgal está praticamente a noroeste e a outra está praticamente a leste. Gente, não faz parte do versículo bíblico aqui, mas vamos por curiosidade. Jerusalém está onde em relação a Jericó? Ela está mais ou menos aqui a oeste, mas ela também está mais ou menos aqui perto de sudoeste. Então ela está praticamente entre o oeste e o sudoeste de Jericó. Entre o oeste e sudoeste é o ponto subcolateral que a gente viu, que é quem? Primeiro o cardeal, depois o colateral é o oeste, sudoeste, tá? Então Jerusalém estaria aqui a oeste e sudoeste de Jericó, que é a nossa referência. Isso aqui é só por curiosidade, só para a gente aproveitar a instrução, e tratar a respeito, mas o nosso caso mesmo são essas duas cidades de Gilgal. Então a gente vê que uma Gilgal está a leste ou a oriente de Jericó, que é a nossa referência, e a outra Gilgal está a noroeste de Jericó. Mas qual dessas duas? Olha o que a Bíblia falou para a gente, lá no versículo 19. Ele diz que acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Gente, se é do lado oriental de Jericó, a gente já sabe qual das duas cidades Gilgal é, Essa Gilgal daqui, que está a leste ou oriente de Jericó. Faz sentido, gente? Eles estavam no deserto, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão para entrar em Jericó. Como é que eles iam atravessar o Rio Jordão vindo para essa Gilgal? Eles atravessaram o Rio Jordão de leste para oeste do Rio Jordão, atravessaram, os sacerdotes colocaram a Arca da Aliança aqui, pisaram na água, mas o rio cessou. Depois que atravessaram, pegaram as pedras de lá, trouxeram para Gilgal, colocaram as pedras aqui em Gilgal,
o rio continuou fluindo normal e aqui eles acamparam para depois eles virem para Jericó, dar aquelas voltas em torno da cidade e as muralhas caírem, né? E a Bíblia diz que essa Gilgal do lado oriental de Jericó, tá? Legal, né, gente? Interessante isso aí. Essa Gilgal daqui. Só vamos praticar? Vamos para o exercício, para a gente praticar isso e fixar melhor na nossa mente. Observa-se ao menos duas cidades com o nome Gilgal. Uma está a noroeste e a outra está a leste de Jericó. Ele disse duas cidades com o nome Gilgal, disse que uma está a noroeste, que é essa daqui, né, gente? Isso aqui a gente viu. E a outra está a leste de Jericó, que é o oriente de Jericó. Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro, né? A gente viu isso ainda agora. Jerusalém é setentrional em relação a Jericó, né? Jerusalém é setentrional a Jericó. Gente, Jerusalém setentrional a gente já viu que é ao norte. Está aqui Jericó. Vamos para o norte de Jericó. Jerusalém está por aqui? Cadê Jerusalém? Não está, gente. Jerusalém está aqui. Então, ele não é setentrional a Jericó. A gente viu que ele está a oeste, sudoeste de Jericó. E não ao norte ou setentrional de Jericó. Então, isso aí é falso, né? Essa alternativa é uma alternativa falsa, gente. Vamos fazer assim a setinha agora, tá? Vamos lá. Jerusalém, Jericó e as duas cidades com o nome Gilgal estão localizadas a oeste do Jordão. Olha só a referência que ele trouxe para a gente agora, é a referência do rio Jordão, que é esse aqui, ó. O rio Jordão está desaguando aqui no Mar Morto, tá? Esse é o rio Jordão, aqui é o norte do Jordão, o sul do Jordão é o Mar Morto, o leste do rio Jordão está para cá e o oeste do rio Jordão está para cá, que são as terras ocidentais, oriente, ocidente do rio Jordão. Ele disse que tanto Jerusalém, quanto Jericó, quanto as duas cidades com o nome Gilgal, todas elas estão localizadas a oeste do Jordão. Se essa área é a área oeste do Jordão e essa aqui é a área leste, isso é verdade, gente? Isso é verdade, né? Todas elas estão aqui a oeste ou ocidente do Rio Jordão. Então, isso aí é verdadeiro. Próxima alternativa. O Rio Jordão está a oriente de Jerusalém, Jericó e das duas cidades com o nome Gilgal. Vamos lá. Ele está dizendo agora que a referência não é o Rio Jordão, viu, gente? A referência são as cidades agora. Ele está dizendo que o Rio Jordão está a oriente tanto de Jerusalém, quanto de Jericó, quanto das duas cidades com o nome Gilgal. Vamos lá. Jerusalém. O Rio Jordão está a oriente de Jerusalém? Vamos sair daqui de Jerusalém, vamos caminhar para leste ou oriente. A gente acha o Rio Jordão? Acha. Ele está para lá. Ele não está a ocidente de Jerusalém. Ele está a oriente, tá certo? Ele está a oriente de Jericó, olha, Gilgal já está a oriente de Jericó. Se continuar andando, a gente vê que também encontra o Rio Jordão e ele realmente está a oriente de Jericó. Em relação a essa Gilgal aqui, a ocidente dessa Gilgal, ou seja, a oeste nós temos Jericó, ao norte nós não estamos vendo nada, ao sul aqui próximo a gente pode ver praticamente o Mar Morto, e a leste ou oriente a gente vê o Rio Jordão. E em relação a essa Gilgal aqui, a leste ou oriente, a gente também vê o Rio Jordão. Isso significa que isso é verdadeiro. Essa alternativa está correta, pessoal.